O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Júlio Hidalgo. O curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindos ao nosso Saber Direito. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e o tema do nosso curso é Administração Pública na Constituição. Nosso estudo vai ser focado do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. Iniciaremos estudando a administração pública. Nós veremos os princípios da administração pública, depois regras gerais sobre a administração pública e passaremos ao estudo dos servidores públicos. Tudo isso em 5 aulas. Nessa primeira aula, vamos iniciar com o caput do artigo 37 da Constituição Federal. O título é Administração Pública. E aí eu te pergunto, você sabe me dizer o que é administração pública? Porque não adianta nada você querer começar a estudar um assunto se você não entender aquilo que você vai estudar. Então, o que é administração pública? Lembra quando você estava lá na escola, talvez naquela época que você forrava a carteira com plástico xadrezinho, não sei, e aí você teve uma aula de conjunto? Pois é. Imagine exatamente isso, um conjunto. Tá? Então temos lá um conjunto e esse conjunto chama-se administração pública. E dentro desse conjunto, quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho todos os órgãos públicos deste país. Então, dentro do termo administração pública, eu tenho todos os órgãos públicos deste país. Agora, continuando na sua aula lá de matemática de conjuntos, você se lembra que eu tinha os conjuntos e tinha também os subconjuntos. Pois bem, esse nosso conjunto, a administração pública, ele tem vários subconjuntos. O primeiro é o subconjunto dos órgãos públicos federais. E quando se fala em órgãos públicos federais, esses órgãos podem ser do Poder Executivo, por exemplo, os ministérios, podem ser do Poder Legislativo, Câmara e Senado, e podem ser do Poder Judiciário, por exemplo, Supremo Tribunal Federal. Então, nós já temos um subconjunto, que é dos órgãos públicos federais, mas eu disse para você que eram quantos? 4 subconjuntos. Segundo subconjunto, dos órgãos públicos estaduais, que também podem ser órgãos públicos do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Executivo, por exemplo, Secretaria de Saúde do Estado. Legislativo, Assembleia Legislativa. Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado. Terceiro subconjunto desse conjunto, a administração pública, que nós vamos estudar. Os órgãos públicos municipais. Só um cuidado aí com essa questão dos órgãos públicos municipais. Qual é o cuidado? Ocorre o seguinte, no município nós só temos 2 poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Poder executivo, prefeitura municipal, secretaria de educação do município. Poder legislativo, Câmara de Vereadores. E agora está faltando o 4º e último subconjunto, porque nós já vimos os conjuntos dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Sabe me dizer qual que está faltando? Exato. O subconjunto dos órgãos públicos distritais, do Distrito Federal. E aí, sim, de novo, nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Os 3 poderes do Executivo. A própria Governadoria do Distrito Federal, do Legislativo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Judiciário, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, todo mundo que está me assistindo e é servidor público, trabalha na
administração pública. Então, se você é uma pessoa que não gosta de revelar muito sobre você e você é servidor público, alguém pergunta, onde você trabalha? Você diga, trabalho na administração pública. Por quê? Porque o termo administração pública abrange todos os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e municípios dos 3 poderes. É exatamente isso, ou praticamente isso, que diz o caput do artigo 37 da Constituição. Lá no caput do artigo 37 diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, quer dizer, executivo, legislativo, judiciário, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, atenderá, e aí vem uma série de regras. Mas, por enquanto, vamos ficar na ideia do termo administração pública. E aí vai uma pergunta para você. O INSS é um órgão público federal? O que você diria se alguém numa conversa te perguntasse isso? Ou, eventualmente, você que é aluno de direito em uma prova, ou você que vai prestar um concurso em uma prova, ou mesmo numa conversa, alguém fala, INSS é um órgão público federal, o que você diria? Provavelmente você vai dizer o quê? Lógico que é. Se algum professor te perguntar na sala de aula, você vai dizer, lógico que é um órgão público federal, professor. INSS, tenho certeza que é um órgão público federal. E aí você está errado. Pois é, o INSS não é um órgão público federal. Não. Quer tentar de novo? Vamos tentar com a FUNAI. E aí, a FUNAI é um órgão público federal? O que você me diz? Acha que é? Acha que não? FUNAI não é um órgão público federal. Ah, mas espera um pouquinho, professor, agora ficou difícil, eu vou até sentar aqui, porque eu sempre imaginei que o INSS é um órgão público federal, a FUNAI é um órgão público federal, o senhor está me dizendo que não é um órgão público federal? Estou, mas toma cuidado, pessoal. Por quê? Porque eu não estou dizendo que o INSS não é federal. O INSS faz parte da União, vamos dizer assim. Não estou dizendo que a FUNAI não é federal. O que eu estou dizendo é que FUNAI e INSS não são órgãos públicos. É isso aí. FUNAI e INSS não são órgãos públicos. E a Receita Federal? Receita Federal é órgão público? Agora é. Receita Federal é órgão público. Ai, professor, tá uma confusão aqui na minha cabeça, porque eu sempre achei que o INSS era um órgão, sempre achei que a FUNAI era um órgão, aí o senhor disse que não era órgão público federal, nenhum dos dois, agora a Receita, o senhor está dizendo que é. Como é que funciona essa questão, então, de órgãos públicos? Vejam, a palavra órgão. Quando a gente fala de órgão, esse termo, esse vocábulo, tem vários sentidos. Por exemplo, pode significar instrumento musical, não é? Pode significar partes do corpo humano, o termo órgão. Ele pode ter o significado de partes do corpo humano. E ainda, o termo órgão pode entrar com um sentido que a gente usa na administração pública, parte da administração pública, as repartições públicas, Embora a repartição seja um tema não muito usual, é um tema mais antigo, mais da minha época, mas tem gente que ainda fala repartição pública. Então veja que o termo órgão, que vem do grego instrumento, pode ter vários significados. E veja que interessante, nós usamos a mesma palavra órgão no direito e, vamos dizer assim, na biologia, não é? Professor, que coincidência, é uma coincidência? Não, gente, não é uma coincidência. Eu diria que é
escola. Ou, na melhor das hipóteses, o direito emprestou da biologia o termo órgão para se referir a partes da administração pública. Na verdade, essa foi a ideia do direito. Usar o termo da biologia, que significa uma parte, um instrumento, para nomear uma parte, um instrumento da administração pública. E não pense você que é coincidência parar aí, não. Porque vejam, lá na biologia, quando nós temos vários órgãos que trabalham de maneira harmônica para uma mesma função, vários órgãos trabalhando de maneira harmônica para uma mesma função, lá na biologia, nós costumamos chamar de quê? Sistema. Não é? Pensa bem. Sistema único de saúde, sistema de ensino. Não, mas professor, isso é da administração pública. É verdade, porque na biologia a gente fala o quê? Sistema respiratório, sistema digestório. Mas reparou que na administração pública a gente também usa a palavra sistema? Quer dizer, da mesma forma que eu falo sistema respiratório, eu falo sistema de ensino. Da mesma maneira que o sistema respiratório é composto de vários órgãos que trabalham harmonicamente para desempenharem determinadas funções, o sistema de ensino é igual. Eu tenho as escolas, eventualmente eu tenho as delegacias de ensino, a secretaria de ensino, seja municipal ou estadual, isso, né? No âmbito federal também vou ter todo esse sistema de ensino. Então, por que esta coincidência? Por que o direito copiou tanto a biologia? De onde vem isso? Quer dizer, é só uma coincidência ou não é uma coincidência? O que você me diz? Não, não é uma coincidência, tá? Na verdade, o direito se apropriou desses termos da biologia e se apropriou de ideias da biologia. Não vamos aqui entrar no estudo da teoria do órgão, que isso é um estudo para o seu direito administrativo, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão do órgão público, eu recomendo para você o estudo de um tema de direito administrativo denominado teoria do órgão. Aqui a gente fica só com uma ideia geral de administração pública e dos seus órgãos públicos. Vejam, o direito copiou a biologia. Tanto que, você que já estudou administração pública, você estudou lá na faculdade, você que já fez a faculdade de Direito, ou você está estudando, você que está cursando a faculdade de Direito, ou ainda está cursando e vai estudar, ou você que não é do direito, mas tem interesse em conhecer. Por quê? Porque conhecer o seu direito é se apropriar do seu direito. Eu sempre digo que quem não conhece o seu direito, não tem esse direito. Então, presta atenção no seguinte, vamos comparar, vamos fazer uma pequena comparação aqui, vamos comparar a administração pública, vamos comparar a administração pública com o corpo humano. Vamos fazer isso? Então vamos imaginar lá um desenho rudimentar, um corpo humano. Pensa em você, melhor ainda, assim a gente não precisa imaginar nada. Pensa em você. E se eu te disser que a administração pública funciona como você funciona? E se eu te disser que